Arthur Jorge detona calendário brasileiro e também cutuca a imprensa, falando que muitos disseram que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Torcedor do Glorioso também saiu com misto de sentimento entre vaias e também aplausos para os jogadores do Botafogo. Fala galera, eu sou Alan Santos e estou na noite desse sábado trazendo esse pós-jogo no empate entre Botafogo e Cuiabá 0-0 no estádio Newton Santos. Primeiramente agradecer mais uma vez um recorde de audiência aqui no BTB Esportes, vocês são sensacionais. Peço a você mais uma vez que está chegando aqui nesse super pós-jogo que deixe o seu like. O like é muito importante aqui para o nosso trabalho, a meta de likes aqui para esse pós-jogo é de 1000 likes. Também se inscreva no BTB Esportes, a meta é chegar a 260 mil inscritos ainda nesse sábado à noite. Galera, trazendo toda a repercussão de tudo que aconteceu nesse jogo, o próprio técnico Arthur Jorge, em coletiva de imprensa, eu vou colocar daqui a pouco ele falando aqui, falou sobre até mesmo a postura tática do time. O Cuiabá estava com uma linha de 7 muito baixa. Falou também sobre a pressão que o Botafogo fez e a dificuldade que o Botafogo vem tendo contra equipes que estão nesse momento brigando lá na parte de baixo. O Botafogo venceu o próprio Bragantino praticamente no último lance com o gol do Gregory, empatou com o próprio Grêmio, que também tá brigando lá na parte de baixo. Também teve problemas até mesmo contra o Criciúma no Maracanã para mais de 60 mil pessoas, aonde o jogo ficou 1-1, Botafogo sai na frente, mas acaba tomando um empate 50 segundos depois. Então é um Botafogo que contra as equipes que baixam muito a sua linha, o Botafogo não consegue ser eficiente. Contra o Criciúma, por exemplo, teve mais de 20 finalizações. Hoje passou da casa das 25 finalizações. Então o Botafogo criou muito contra esse Cuiabá, mas não conseguiu ter a eficiência, não conseguiu colocar a bola na casinha, e isso trouxe até mesmo essa dificuldade que acabou no final do jogo tendo um empate, o Botafogo garantindo somente 1 ponto. A vantagem de que era de 6 pontos para o Palmeiras caiu para 4. O técnico Arthur Jorge foi muito claro ao falar sobre essa vantagem, ao dizer até mesmo que é uma vantagem que continua sendo uma vantagem muito boa. O Botafogo tem 4 pontos à frente do vice-colocado, que hoje é o Palmeiras. Eu quero saber de você, torcedor, também as mexidas. Não concordei muito com as mexidas do técnico Arthur Jorge. Ele colocou o Eduardo, o Júnior Santos entrou pedindo até passagem. Eu acho que vai ser um jogador que vai ser muito importante no jogo contra o Atlético Mineiro. Tiquinho também entrou muito abaixo. Ele tentou variar, fazer umas variações também tática de um 4-3-3, depois para um 4-2-4, depois voltando para um 4-3-3. Ele deu até mesmo, ele falou isso também na coletiva. Então eu quero saber de você, o que faltou hoje para o Botafogo sair vencedor contra o Cuiabá? Eu senti um time um pouco mais cansado também na reta final do jogo. É o desgaste, é o calendário. Botafogo tem um jogo um dia depois de uma data FIFA contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. É provável que vai ter 6 desfalques, 6 jogadores que vão ter 24 horas para se recuperar e até mesmo voltar a estar à disposição do técnico Arthur Jorge. Ele detonou isso também e falou também um pouco sobre a imprensa, generalizou um pouco sobre a imprensa, dizendo que muitos diziam que quando a diferença entre Botafogo e Palmeiras passou a ser de 1 ponto, o Botafogo perderia o título e o Palmeiras iria ultrapassar. Já estamos na 30ª, indo para a 34ª, e isso não aconteceu. Botafogo é líder isolado com 4 pontos. Então fique aí com o técnico Arthur Jorge falando em coletiva de imprensa, você vai conferir. Peço você mais uma vez, deixa o seu like, e se inscreva, é muito importante aqui pro BTB Esporte. Tamo junto, um abraço. Thiago Carvalho da Band. É uma possibilidade, por isso eu te pergunto, é um objetivo do Botafogo, se possível, viajar para Buenos Aires campeão brasileiro? É algo que facilitaria a sua final de Libertadores? Obviamente. Ajudaria muito, claro. Não é nada fácil, nós temos adversários ferozes atrás de nós sabemos daquilo do que vem atrás, nós temos consciência disso, boas equipas que investiram também muito, apesar de muitas vezes o investimento parece que é só nosso, mas não, o investimento é de todos os outros. Há alguns jogadores que estão nessas equipas que no início não quiseram vir para o Botafogo, que nós queríamos também, e que lá pagaram mais para eles e por eles, jogadores que acabaram por ter essa opção de querer lá ficar. Portanto, isto é tudo muito
subjetivo, mas a pergunta e objetivamente aquilo que me pergunta, sim, era ótimo. Não, prioridade não. Se assim fosse possível, ótimo. Mas não é uma prioridade, até porque nós sabemos que são 4 pontos agora, não é? Nós temos uma margem curta de 4 pontos, quando há 15 em disputa. Portanto, tudo pode acontecer, pode-se resolver na última jornada. Não sabemos. Se os outros perderem e nós ganharmos e conseguirmos chegar ao dia 30 já campeão, extraordinário. Agora, vamos lutar por esse título até ao fim e seguramente e sem margem nenhuma para dúvidas. Tudo bem, Arthur. A minha pergunta ela esbarra um pouquinho no que o Thiago te falou sobre tabela. Acredito que muito com uma perspectiva da rodada anterior, quando a gente vê o Botafogo vencer como vencer um clássico contra o Vasco e a gente vê o Palmeiras perder, cria-se já um burburinho muito grande de não dá, o título já é do Botafogo, o Botafogo vai conquistar o Brasileiro, enfim, e tem a final da Libertadores. Agora há pouco você falou um pouco sobre corresponder às exigências que tudo que o Botafogo vem fazendo acaba trazendo para esse time. Sobre esse aspecto, eu queria que você falasse o quanto que você acha, qual a consequência, o quanto que impacta um resultado como esse, ainda que o Botafogo tenha tido o domínio do jogo, nesse momento, diante do grupo e diante daquilo que é falado externamente. De talvez já olhar, aí nessa rodada as pessoas já mudam um pouco de ideia, porque são 4 pontos de diferença, ainda tem campeonato pela frente. Sobre essa perspectiva, assim, o quanto que você acha que isso impacta no grupo? Para nós não impacta nada, eu sei que para vocês e comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto, porque eu também não me esqueço que há 4 jornadas atrás o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isto foram vocês, nunca eu disse aqui, mas vocês, e vocês imprensa, estou a generalizar, disseram que não, está entregue para o Palmeiras porque 1 ponto jogam em casa com o Botafogo, isto são favas contadas. Não, para mim não impacta rigorosamente nada. Para os meus jogadores também não. Nós sabemos aquilo que é o nosso caminho, sabemos as dificuldades, falta muita coisa pela frente, faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo. Sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos, não vão fazer 15 pontos. Nós temos a vantagem de 4 pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva. E não podemos adormecer nessa vantagem, nem podemos adormecer por aquilo que seja 80%, 90% de probabilidades que em cada jornada isto acontece cá, 80%, 90% de probabilidades de campeão, X. Com o resultado seguinte, as coisas invertem-se. E, para mim, o caminho é muito igual àquilo que eu faço há 7 meses atrás. Tenho um objetivo, vamos caminhar nesse mesmo caminho com esse objetivo muito claro, sem manobras de diversão, sem nos tentar dispersar muito por aquilo que se fala à volta, sem poder condicionar o nosso trabalho em função daquilo que se possa falar. Nesta altura, há de facto uma luta para campeão entre 3, 4 equipas, se quisermos, todas elas com possibilidades, claro que dependendo umas mais do que as outras. E nesta altura nós dependemos de nós próprios e temos estes 4 pontos de vantagem que nos dão algum conforto para os 15 que aí vêm. Volto a dizer, nenhuma das equipas vai fazer esses 15 pontos. Arthur Jorge aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Você tem, depois dessa parada da FIFA, o Atlético Mineiro. Seria uma prévia, né, da final da Libertadores, mas você tem 6 jogadores convocados aí para a seleção. Acredito que você vai avaliar quem joga e quem não joga. E 4 dias antes da final, você tem um confronto direto com o Palmeiras. Queria entender como é que você está planejando a equipe do Botafogo para esses jogos, principalmente contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, a 4 dias do jogo mais importante da história do Botafogo. Da mesma forma que eu preparei este jogo do Cuiabá. Eu tenho dito, e já o disse também aqui convosco, para mim são finais que nós temos até ao final do campeonato. Não há margem para nós pensarmos que o jogo... Aliás, vocês é que estão a falar na questão da tabela, porque o Cuiabá é penúltimo classificado e nós empatamos em casa. Portanto, há aqui alguma desvalorização sobre o nosso rival e o resultado por nós conseguido. Mas a verdade é que vemos a dificuldade daquilo que são os jogos. E já vimos estas equipas a tirar pontos a outras equipas que teoricamente são mais fortes, nos seus próprios campos até. Não podemos ter, de forma alguma, a ilusão de escolher adversários ou pensar que o jogo vai ser mais ou menos importante.
A importância está neste jogo, será agora dia 20 o Atlético, depois o Vitória, depois o Palmeiras, Libertadores e por aí adiante, e depois vamos ver aquilo que a nossa competência, até onde é que a nossa competência nos consegue levar.